Integrantes do governo, representantes de diversos setores da economia e empresários demonstram otimismo após o primeiro corte na taxa básica de juros em 3 anos. Ontem, como o Megali disse, por 3-4, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a Selic em 0,5 ponto percentual. Desculpa, 5-4. 5-4. É. Eu não falei 5-4? Acho que eu ouvi errado. Acredita que você falou 5-4 e eu escutei 3-4? Obrigada. Com isso, a taxa caiu para 13,25% ao ano. Voto decisivo veio do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse acreditar que a decisão foi técnica. É assim que se constrói. A gente vai dialogando, vai trocando impressões, informações, dados, sensibilidades e vai construindo um caminho comum. Eu sempre elogiei as instituições brasileiras, que essas conquistas que vêm acontecendo são fruto de muito diálogo. E esse diálogo resultou, esse diálogo técnico, que eu insisto, absolutamente de natureza técnica, resultou nesse placar apertado, que foi de 5-4, mas em proveito de uma queda já inicial de 0,5%. Isso vai ajudar muito nas expectativas. Eu tenho completa segurança de que nós não estamos facilitando em nada o combate à inflação. Nós temos compromisso com o combate à inflação e temos compromisso também com a responsabilidade fiscal e com o ajuste que está sendo feito. Nossa, gente, tá bom, 5-4. Chega de mandar mensagem pelo WhatsApp. Já sei, beleza, errei. Não é 3-4, é 5-4. Não, tá tudo bem. Os votos aqui, o placar da reunião do Copom. Carlinha, você... Gente, tá bom. 5-4, tá? Esse é o número. Para Fernando Haddad, o corte na Selic mostra que o governo está, sim, no caminho certo. É um começo de trabalho que será longo ainda. Nós temos grandes desafios pela frente e o próprio comunicado do Copom deixa claro isso, que vai manter um passo, aguardando os desdobramentos dos trabalhos junto ao Congresso Nacional, junto ao Judiciário, ao Poder Judiciário, para que tudo concorra para o bem da economia brasileira. Nas redes sociais, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou que a taxa deve cair ainda mais nos próximos meses e que a decisão do Copom é resultado dos esforços do governo, gerou condições para que o movimento acontecesse. No comunicado divulgado após a decisão, o Banco Central destacou que o corte da Selic se deu diante da melhora do quadro inflacionário no Brasil e reforçou que segue firme no objetivo de buscar a convergência do custo de vida para a meta, atualmente em 3,25% ao ano. O BC ainda indicou que nas próximas reuniões pode seguir fazendo cortes na Selic da mesma magnitude, ou seja, de 0,5 ponto percentual. Para o ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, José Roberto Mendonça de Barros, o atual cenário abre espaço para novas reduções. Eles já comunicaram ao mercado que nas reuniões de setembro, novembro e dezembro, que são as 3 que ainda serão realizadas nesse ano, teremos mais 0,5% em cada uma delas, daí os 11,75%. É uma boa queda, eu acho que é bem razoável do ponto de vista da política monetária, das expectativas e dos seus efeitos sobre a economia. Segundo o mestre em economia pela Unicamp, Murilo Viana, o corte na Selic não deve impactar fortemente os índices de inflação. O Banco Central ainda com a redução, como tem uma expectativa da inflação de queda ao longo de 2023 e 2024, a expectativa menor do que tinha no início do ano, a gente tem do Banco Central reduzindo a taxa de juros e ainda mantendo um ambiente contracionista. Então, assim, o Banco Central está num ambiente confortável, digamos assim, né? A Confederação Nacional da Indústria considerou a decisão do Banco Central acertada, disse que espera novos e mais intensos cortes na Selic nas próximas reuniões. O gerente executivo da CNI, Mário Sérgio Teles, comemorou a redução promovida ontem pelo Copom. Manter a taxa de juros real tão alta como está causando custos adicionais em termos de atividade econômica, com produção da indústria caindo significativamente e mesmo a demanda sobre o comércio e sobre os serviços, nós temos visto
quedas significativas. Na avaliação do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, a redução promovida pelo Copom cria um contexto favorável para aumentar a confiança do consumidor e reduzir os juros praticados no mercado. A Confederação Nacional do Comércio afirmou que o corte na Selic vai ajudar o varejo a aliviar o orçamento das famílias e empresas endividadas. Segundo o assessor econômico da Federação do Comércio de São Paulo, o André Saxonato, a decisão do Banco Central vai ter um impacto positivo sobre o consumo. O importante é notar que essa queda deve ser por muito tempo. Devemos ter várias quedas da taxa Selic. E daqui mais ou menos 12 meses, isso vai ser sentido muito fortemente no consumo e na tomada de financiamentos. Para o CEO da fintech Magalu, Carlos Mauad, a possibilidade de crescimento nas vendas pode fazer com que as empresas aumentem as contratações nos próximos meses. A gente fala em ter novas iniciativas dentro da empresa, a gente fala em novas estruturas, em novos produtos, consequentemente novos times. Assim que a gente for observando os sinais, a gente for entendendo o ritmo em que a economia vai caminhar, a gente vai promover os investimentos na mesma magnitude. De acordo com o economista-chefe da agência de risco Austin Rating, Alex Agostini, o corte de 0,5 ponto percentual vai retomar a confiança de agentes econômicos. Essa mudança agora é muito mais para preparar o terreno, retomando a confiança desses agentes econômicos, para ali na frente a gente ter uma situação econômica melhor, de emprego, de renda, investimento e naturalmente de consumo. Na avaliação do economista César Bergo, a decisão do Copom vai incentivar a atividade econômica no Brasil. 1/3 do mercado acreditava que isso era possível, uma boa notícia. Então, o Banco Central deixa aquela postura cautelosa, que muitos acreditavam que seria a decisão. Isso vai gerar aspectos positivos nas expectativas de mercado, sobretudo do próprio governo, que acreditava de fato numa redução maior que 0,25. Logo após o corte, Caixa e Banco do Brasil anunciaram reduções em algumas linhas de crédito. De Brasília, André Viana. Minutos depois do anúncio do Copom, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal também anunciaram reduções. Para o banco, as mudanças passam a valer a partir de sexta-feira, e o destaque fica para a redução no consignado INSS, de 1,81% para 1,77% ao mês. Também houve reduções no desconto de títulos, capital de giro, conta garantida e em outros produtos. Já a Caixa Econômica Federal anunciou que reduziu as taxas de juros do crédito consignado do INSS, que caiu de 1,74% para a partir de 1,70% ao mês. A última queda na Selic tinha sido em agosto de 2020 e mesmo com o corte, o Brasil segue tendo a maior taxa de juros reais do mundo, quase 7%. Bem à frente de países como México, Colômbia, Chile e África do Sul. O Brasil só fica atrás mesmo de economias não funcionais, como por exemplo a da Venezuela, né? Ou da Argentina, que tem uma hiperinflação. Mas quando a gente leva em conta as economias sólidas ou relativamente, o Brasil tem a maior taxa de juros reais do mundo, mesmo com a redução de ontem. Nossa ouvinte Rosa mandou mensagem para cá e olha, Rosa, as pessoas estão se encontrando com essa notícia mesmo da redução da Selic e às vezes não conseguem transferir para a própria rotina o que é que isso significa, né? Essa redução de 0,5 ponto percentual. A Rosa pergunta o seguinte, olha, eu tenho um empréstimo bancário, estou pagando, vai cair um pouco o valor das parcelas com essa redução da Selic? Imediatamente não, né? Mas quem vai poder te trazer mais informações, Rosa, vai ser o Luiz Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners, que vai participar com a gente a partir das 8h45 da manhã. Hoje tem um bloco especial de economia, hoje é quinta-feira, né? Então a gente não tem a participação do José Simão. Então nesse horário, a gente vai adiantar um pouco a participação da Juliana Rosa, estender essa participação dela, contar aqui com a entrevista do Luiz Otávio Leal, até para responder esse tipo de questionamento. A gente vai trazer a visão macro que os economistas têm, como essas que a gente está ouvindo, né? O que significa para o país, mas também traduzir para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, o que é que isso significa. Quem não é inadimplente, quem paga ali as parcelas do financiamento, vai se beneficiar de alguma forma? Já, então, a gente pode responder a essa e outras perguntas também, se você tiver, por favor, 999-592-100 é o número do WhatsApp da Band News. Eu já entendi o número que eu falei mais cedo, tá?
3-4. Brincadeira, gente. O Megali fez uma brincadeira dizendo que ele tinha ouvido errado. Fui eu que falei errado mesmo. Obrigada às pessoas que seguem nessa piadinha aqui, pegando no meu pé. Ô Megali, outro problema antigo ligado aos juros está na mesa de negociação do governo, é o chamado crédito rotativo, que tem a ver com isso que a gente está falando também, que é o dia a dia das pessoas, né? Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a ideia é buscar uma solução em até 90 dias. Há um compromisso do governo de até, no máximo, final do ano, alguma coisa em torno de 90 dias, nós darmos uma solução final para a questão do crédito rotativo, que hoje é o maior problema de juros do país, que é aquele juro do cartão de crédito, quando você fica inadimplente. Você entra numa roda viva da qual você não consegue sair. Hoje, o varejo, o governo e os bancos estão sentados numa mesa com compromisso de resolver de uma vez por todas esse problema, que é um problema grave para as famílias brasileiras. Atualmente, a taxa do rotativo, que é cobrada principalmente no cartão de crédito, pode chegar a 430% ao ano. 430%. Bom, vamos falar de Carla Zambelli. A deputada Carla Zambelli deve ser ouvida nos próximos dias pela Polícia Federal. Ontem, a parlamentar do PL e um dos principais nomes da oposição foi alvo de uma cobertura, uma operação da PF junto com o hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti Neto. Em depoimento, ele disse ter sido pago. Olha que plano maluco. Gente. Ele disse que foi pago para invadir o sistema do CNJ e expedir um mandado de prisão falso contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Um mandado de prisão assinado pelo próprio Alexandre de Moraes, né, com a assinatura falsa do ministro. E aí ele também recebeu dinheiro para invadir as urnas eletrônicas. Você vai lá, invade as urnas eletrônicas, hackeia uma das urnas, e aí a gente vai provar que esse sistema não é seguro. Aí o hacker falou o quê? Não dá para invadir as urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas não estão conectadas à internet. Aquilo que a gente tem dito já há anos e que muita gente finge que não entende ou que não acredita. Peça para um hacker invadir um forno micro-ondas. É mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, no final das contas, a Carla Zambelli pagou para o cara provar que as urnas são seguras, né? Porque ele não conseguiu invadi-las, não conseguiu entrar no tal do código-fonte. Só que mais grave, ele revelou que se reuniu com Jair Bolsonaro em agosto do ano passado, ou seja, durante a campanha eleitoral, para tratar dessas encomendas malucas aí da Carla Zambelli. De Brasília, Márcio Rocha. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que nos acompanham. O hacker alvo de operação da Polícia Federal por ter invadido o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça afirma que toda essa ação foi planejada pela deputada Carla Zambelli. Walter Delgatti Neto foi preso ontem aí no interior de São Paulo na ação que também apreendeu documentos, 2 celulares e o passaporte da deputada federal do PL. Tanto o apartamento quanto o gabinete da parlamentar foram alvos dos agentes. Zambelli é suspeita de pagar ao hacker mais de R$13 mil por meio de assessores para que ele invadisse o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Os crimes teriam ocorrido entre os dias 4 e 6 de janeiro deste ano. Segundo a polícia, Delgatti conseguiu inserir alvarás de soltura e mandado de prisão falsos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E ontem a deputada convocou uma coletiva de imprensa, justamente para negar todas as acusações. É o que a gente vai ver agora. Eu pagaria R$3 mil para poder me arriscar dessa forma, para fazer uma brincadeira de mau gosto? Porque essa questão do CNJ foi só uma brincadeira de mau gosto. Eu sou uma deputada séria, eu sei do que é certo e o que é errado, e eu acho que eu não participaria de uma piada de mau gosto com Alexandre de Moraes. Eu sei o que pode acontecer com um deputado que brinca com ministros do Supremo Tribunal Federal, haja visto o nosso amigo Daniel Silveira, que está preso em Bangu. Pois é, em depoimento informal, após ser preso, Delgatti assumiu a autoria do crime e disse que foi contratado por Carla Zambelli, de quem se aproximou no ano passado. Segundo ele, o mandado de prisão falso foi escrito pela própria deputada, conhecido como o hacker da
Vaza Jato, Walter Delgatti Neto teria sido o autor da invasão do grupo do Telegram, daquele aplicativo de mensagens que reunia os procuradores e o então juiz Sérgio Moro. A ação revelou a troca de mensagens ilegais entre os integrantes da Operação Lava Jato e o ex-magistrado. 2 anos depois do caso vir à tona, o hacker passou a ser disputado por pessoas do mundo político. De acordo com as investigações, Zambelli pediu para que ele invadisse o sistema das urnas eletrônicas para, assim, mostrar a fragilidade do sistema. Sem conseguir o acesso, Delgatti tentou entrar no celular do ministro Alexandre de Moraes, também sem sucesso, e foi aí que buscou atuar no sistema do CNJ. O hacker afirmou que em agosto do ano passado, durante a campanha eleitoral, se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E segundo ele, o que ele disse, o ex-presidente teria perguntado se seria possível invadir as urnas eletrônicas, mas o hacker disse que não conseguiria porque não poderia ir pessoalmente à sede do Tribunal Superior Eleitoral. Carla Zambelli confirmou que levou Delgatti Neto até o Palácio da Alvorada, mas ressaltou que Bolsonaro perguntou apenas se as urnas eletrônicas eram seguras. O hacker teria respondido ao ex-presidente que nenhum equipamento eletrônico é seguro. Para a parlamentar, a Polícia Federal tenta atingir Jair Bolsonaro com a operação. Mas foram poucos encontros, acho que 2 encontros ou 3 no máximo, em que a gente conversou sobre tecnologia. Uma vez ele veio para Brasília, e foi a vez, inclusive, que eu tive que ajudá-lo financeiramente para ele vir para Brasília, porque ele não tinha recurso para vir para cá, em que ele disse que ele teria provas para poder apresentar e teria serviços a oferecer para o partido PL. Então a gente levou ele até o Valdemar da Costa Neto, a gente fez uma reunião, ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante o primeiro e segundo turnos. Então, depois disso, como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis, e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. Pois é, ontem no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados o Conselho de Ética, da Câmara dos Deputados aceitou a denúncia contra a deputada federal. Zambelli é acusada por parlamentar, Duarte Júnior, do PSB, de xingamento ofensivo durante uma audiência numa comissão da Casa. Isso teria acontecido no mês de abril. A inteligência da Carla Zambelli é impressionante, porque no meio de uma série de crimes cometidos por ela vai lá e de fato faz uma piada, né, no corpo desse mandado de prisão contra Alexandre de Moraes. Porque no texto ela vai lá e coloca frases como como é que é? Ele aplica uma multa. Tem o faz o L. Ele está sendo preso porque aplicou uma multa ao PL sem explicar por que eu sou um deus do Olimpo. É muito mal escrito, tá? E aí usa alguns termos aqui, como 1,14 bilhão de reais, exatamente o número de urnas impugnadas. Não faz nenhum sentido. É um negócio que tenta fazer graça e no final, em vez de escrever publique-se e intime-se, né? Que é como você encerra mesmo esses textos judiciais, ela escreve assim: publique-se, intime-se e faz o L. Deve ter morrido de rir. O hacker disse que foi ideia dela. E aí publicou esse troço na página como uma piada mesmo. Só que uma piada no contexto de vários cometimentos de crimes. Ela contratou um hacker para compuscar o sistema eleitoral brasileiro. Ou seja, o Estado brasileiro. Ela contratou um hacker para invadir o e-mail de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tentando encontrar algo que o comprometesse. Então, ela teve a suprema inteligência de plantar uma piada ali na internet que chamaria a atenção para os crimes cometidos por ela, porque alguém deve ter visto esse mandado e falado: como é que isso veio parar aqui? Peraí, quem é que colocou isso aqui? Vamos investigar. E aí pronto, chega-se no Delgatti, chega-se na Carla Zambelli, que produziu provas contra ela mesma e agora tá dizendo que tudo não passou de uma grande piada. Não é assim que a banda toca, não. E Carla Zambelli tá isolada. Você viu o grupo que tava ao lado dela? Para quem não tá vendo, ela tá cercada de ilustres desconhecidos da Câmara dos Deputados.
deputados que são do partido dela, mas nenhum, curiosamente, de São Paulo, por onde ela foi uma das deputadas mais votadas. Cadê o Eduardo Bolsonaro? Cadê o Nicolas Ferreira? Essa gente não quer se unir com Carla Zambelli. Zambelli tornou-se tóxica. Tá aqui, ó. São rostos que não são reconhecíveis imediatamente, né? A gente tem que olhar e tem que consultar para lembrar quem é que são e tal. Eles são reconhecidos em nichos muito específicos, mas não são políticos de projeção nacional, que estão ali fazendo companhia e prestando algum tipo de apoio a ela. Eu tive que buscar a informação sobre quem são esses caras. Cabo Gilberto Silva, da Paraíba, Capitão Alberto Neto, do Amazonas, todos eles têm uma patente, né? E Delegado Caveira, do Pará. O Delegado Caveira é aquele que tá de Ray-Ban, uma cara de macho Red Pill, tá? O macho do Campari. Você tá vendo ali na gravata dele, caras, que tem um clipe de gravata que é uma arma? Então. Dá uma olhadinha. São esses caras que estão ali ao lado de Carla Zambelli. Os deputados mais proeminentes do PL, aqueles bolsonaristas de quatro costados, largaram mão. E o próprio presidente manifestou-se ontem a respeito de Zambelli. Tá isoladíssima. Tá aqui na coluna do Estadão. A deputada Carla Zambelli está sem apoio na cúpula e na bancada do partido. Ela convocou uma entrevista ontem. A sigla tem 99 deputados federais. Somente 9 estavam ao seu lado, curiosamente, nenhum de São Paulo, o seu domicílio eleitoral. E aí a gente está vendo a consequência dos atos de Carla Zambelli, que, deixa eu falar isso de uma maneira bem suave, alguém mais malicioso poderia defini-la como uma oportunista, né, que sempre surfou na onda do momento. A Carla Zambelli já foi uma feminista radical, a fêmea, daquelas que tiram a camisa e que colocam dizeres nos seios. Aí depois ela percebeu que a onda do momento era os movimentos anti-Dilma em 2015. Foi lá e pá, tô na rua, né, um negócio assim, movimento fundado por ela, vem pra rua. Aí foi lá e publicou, ficou famosa na internet, publicando um vídeo em frente a uma loja da Havan, em que ela dizia que aquela loja, em tom acusatório, olha que absurdo, essa loja é da filha da Dilma. Ela não conhecia a Havan até então. E eles ainda zombam da nossa cara, porque não, em vez de colocar o nome Havana, que é a capital de Cuba, eles colocam Havan e uma estátua da liberdade. Eu tô falando sério. Esse vídeo existe. Ela foi lá e viralizou, mentindo que a Havan era da filha da Dilma e que o nome Havan é por causa de Havana, capital de Cuba. Aí depois foi lá e num programa de rádio falar, eu caí numa fake news, veja bem, mas nunca tirou do ar. Nunca fez um pedido de desculpas real à presidente na época. Aí percebeu que a onda do momento era o bolsonarismo. Pá, virou bolsonarista fanática. Aí percebeu que a onda eram as armas. Foi lá e perseguiu um jornalista com uma arma na mão no Centro Financeiro de São Paulo. No que é considerado um episódio que, para muitos bolsonaristas, foi o estopim da derrota do ex-presidente na eleição do ano passado, porque isso aconteceu na véspera da eleição. Só que agora não tem mais onda para Carla Zambelli surfar. E todo mundo percebeu que ela tornou-se uma figura tóxica na Câmara dos Deputados. Tem grande chance de perder o mandato e tem grande chance de, no dia seguinte, ir pra cadeia. Porque o que ela fez é muito sério. Carla Zambelli é o cara de gato. De gato, pelo amor de Deus. Duas coisas, é nas ruas mesmo. O movimento que ela fundou não é o Vem Pra Rua, é o Nas Ruas. E faltou, só colocaria aí um ponto a mais nessa lista que você fez, Megali, que é o seguinte... Sérgio Moro foi padrinho de casamento de Carla Zambelli. Porque ele tava na crista da onda. Ele era o top da cadeia alimentar, como dizem, né? E aí, você vê como o mundo dá voltas, como ele gira. Ela entrou em contato com o hacker que destruiu uma parte do trabalho, entre aspas, de Sérgio Moro na Lava Jato. Não é uma coisa espetacular? Não é. Ela tá sempre surfando a onda mais bonita. Só que agora o mar tá flat. Acabou. Para Carla Zambelli, que algum malicioso chamaria de oportunista. Em frente. Entrevista... exceção. Desculpa, Carla. Zambelli, oi. Quem falou da Carla Zambelli? Flávio Bolsonaro. Isso. Só que não falou dela. Falou do pai. Ele veio em defesa do pai. Né? Disse que nada será encontrado contra o ex-presidente com essa operação aí, que segundo ele tem como objetivo chegar a Jair Bolsonaro, porque nada existe, de acordo com ele. A advogada criminalista Maria Jamile José afirmou que as acusações contra Zambelli e outras pessoas vão depender
do avanço das investigações da PF. Inicialmente, ela pode responder por pelo menos 2 crimes: invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Se ela determinou a realização do crime, ela vai ser responsabilizada por esses 2 crimes nessa medida. Se ela não participou, se ela teve uma participação menor, ela vai ser responsabilizada em menor extensão. Toda a discussão aí gira em torno do tamanho, digamos assim, da participação dela para entender qual vai ser a medida da sua responsabilização, assim como eventuais outras pessoas que participarem. Outros assuntos. Indicado por Lula, o advogado Cristiano Zanin toma posse hoje como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mais informações de Brasília, agora com Thaís Sprovieri. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o advogado Cristiano Zanin, vai tomar posse no cargo nesta quinta-feira, substituindo Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril deste ano. Ele foi aprovado pelo plenário do Senado em junho por 58 votos a 18, depois que foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o protocolo, a cerimônia de posse será aberta pela presidente da Corte, ministra Rosa Weber. Depois, o novo integrante do Supremo será conduzido para o plenário pelos ministros Gilmar Mendes, o mais antigo, e André Mendonça, o mais novo do colegiado. Zanin, então, faz o juramento de cumprir a Constituição e o diretor-geral do Supremo, Estevão Waterloo, vai ler o termo de posse que será assinado por ele e pela presidente da Corte e será declarado empossado no cargo. A expectativa é que seja uma cerimônia curta, por volta de 15 minutos e sem previsão de discursos. Um dos primeiros julgamentos com participação de Zanin será o da constitucionalidade do juiz de garantias. Além disso, também deve analisar o processo que trata do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Ontem, o STF adiou mais uma vez o julgamento da descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Cláudio Marcos. Ainda não há data definida para o STF retomar mais uma vez o julgamento sobre porte de drogas após voto do ministro Alexandre de Moraes. O relator Gilmar Mendes pediu prazo de uma semana no julgamento desta quarta-feira para fixar tese sobre a quantidade permitida para usuários e aquela que caracterizaria tráfico. Até agora, são 4 votos a favor de que o porte de drogas para o consumo pessoal deixe de ser crime. Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Especialistas alertam que as polícias e o Poder Judiciário precisam trabalhar com a mesma regra para esses casos. Durante o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes defendeu que seja considerado porte para consumo pessoal de 25 a 60 gramas de maconha. E chamou atenção para as diferenças adotadas atualmente a depender da classe social de quem é pego com a droga. A mediana para caracterização de tráfico de maconha para os presos analfabetos, ou seja, o analfabeto, ele é considerado traficante quando é pego, com 32 gramas, 32,275 gramas. Aquele que tem segundo grau completo, a mediana é 40 gramas. Agora, para os portadores de diploma de curso superior, a mediana é 49 gramas. Opa. Então, se você é um usuário ou traficante, se você é analfabeto, você vai ser preso por tráfico com 32 gramas. Então, você faz o segundo grau completo. Porque aí, a mediana vai para 40. Se você tiver faculdade, 49. Veja, do analfabeto para quem tem curso superior, a diferença é de 52%. Bem, e de Brasília, a gente segue para o Rio de Janeiro porque a segurança amanhece reforçada no Complexo da Penha. Depois da operação da PM, que terminou com 10 suspeitos mortos, o destaque é de Leonardo Macaxeiro. A polícia militar diz que impediu uma movimentação de criminosos do Complexo da Penha que buscavam invadir outras comunidades na zona norte do Rio. De acordo com a PM, os bandidos vestiam roupas camufladas parecidas com a do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Durante a operação, que teve como objetivo prender criminosos que estavam escondidos na Penha, os bandidos atearam fogo em barricadas para impedir que os policiais chegassem até a comunidade. Embora a Secretaria de Saúde divulgue a morte de 10 pessoas, a PM fala em 9 criminosos mortos no confronto. 7 fuzis, munições e granadas foram apreendidos pelos policiais. Em São Paulo, a Secretaria da Segurança Pública ampliou a operação que deixou até agora
16 mortos depois do assassinato de um PM da Rota. Mais detalhes com o Ivan Brandão aqui no nosso estúdio. Diga, Ivan. A chamada Operação Escudo, Carla, ampliou a Operação Escudo, que era, enfim, só no litoral sul, agora avançou para o litoral norte, porque houve também ataques a viaturas da Polícia Militar na cidade de Caraguatatuba. Houve um ontem, apesar do susto ninguém se feriu, não há informações de presos na cidade que fica no litoral norte. Desde que o PM da Rota foi assassinado com um tiro no peito, a Operação Escudo começou até o momento. São 58 pessoas detidas, todos os suspeitos de terem participado do assassinato desse PM da Rota, né, que é a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, já foram presos. Outras 16 pessoas morreram nas cidades do Guarujá e de Santos. E eu falei aqui da ampliação, você disse também, Carla, da Operação Escudo, em meio a um pedido da Defensoria Pública de São Paulo para que o governo estadual suspenda essa operação, fez um pedido oficial apontando que a ação é a mais letal da Polícia Militar de São Paulo desde o massacre do Carandiru em 1992. Na ocasião, 111 pessoas morreram. Durante uma fala ontem na CPI do MST na Câmara dos Deputados em Brasília, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que é deputado, negou a prática de tortura nos trabalhos da PM. Não passa de narrativa. Agora aqui, prestem atenção, senhores. Eu não estou querendo politizar nem polemizar, estou respondendo. Essas narrativas de que houve tortura, que foram executados todos os exames do Instituto Médico Legal, as necrópsias não apontam nenhum sinal de violência, muito menos de tortura. É um documento oficial. Então, senhores, o que existe pela primeira vez no estado de São Paulo é um governador que tem coragem de enfrentar o crime organizado. Bom, só vale dizer que a ouvidoria das polícias militares aqui em São Paulo tem um órgão que é um braço do governo do estado, mas que não é ligado diretamente à Polícia Militar, é uma espécie de ombudsman, né, como a gente fala, um monitor, né, da Polícia Militar de São Paulo, está investigando esses casos que foram citados aí pelo secretário de Segurança na CPI, ouvindo relatos de moradores, enfim, em contato também aí com o Ministério Público, mas por enquanto só na base de investigação mesmo, de colher esses relatos para saber se houve ou não esses casos de tortura, os quais o secretário Derrite cita aí na fala dele. É claro, isso tudo tem que ser apurado, investigado. 16 mortes nesse espaço curto de tempo é algo que foge completamente ao padrão de ação das forças de segurança. A gente lamenta muito pelo agente que morreu, né, pelo soldado da Rota que foi assassinado em serviço, por aquela outra agente que foi baleada enquanto fazia ali o trabalho dela, de ronda, em Santos, na Baixada Santista também. Isso não pode acontecer. Os bandidos não podem estar armados e não podem ter esse tipo de liberdade de atacar um agente da Força de Segurança dessa forma. Nos Estados Unidos, né, Megali, quando se fala em cop killer, é um crime que é evitado de qualquer forma pelos criminosos, pelos bandidos, porque isso dá uma cana pesada, se é que não leva para a cadeia para sempre, né? Uma pessoa que ataca um agente de segurança é o criminoso da instância máxima. Exato. Né? A gente vê várias cenas de filmes quando o bandido mata alguém sem saber que é policial e vai ver a carteira, descobre ali o distintivo, fica desesperado. Você matou um policial. Pra sempre, é o cop killer. Isso. Porque esse é um ataque, além de ser um ataque contra a vida, é um ataque contra o Estado, né? Isso. É grave. Então a reação do Estado, e aí a gente volta pro Guarujá, tem que ser forte. Tem que ser vigorosa. Né? O Estado, a polícia precisa poder trabalhar com o apoio da população. Mas a gente não pode fingir que não está vendo esses relatos de tortura e de execuções no Guarujá. Né? Famílias estão dizendo ali que ouviram pessoas que são trabalhadoras implorando para viver e ainda assim foram mortas. Isso é grave. Né? Para transformar aqui numa luta, simplificar o caso e transformá-lo numa luta do bem contra o mal, nós somos o bem. Nós não podemos nos transformar no mal. Essas famílias não têm razão para inventar esses relatos. E entre a palavra oficial de um burocrata e a palavra de uma população, especialmente a população mais fragilizada, mais pobre do Brasil, eu vou ficar sempre ao lado da população. Né? A gente não pode fingir que esses relatos não existem. Há que se investigar e se punir severamente eventuais desvios de conduta, né? Sem significar
colocar um obstáculo no trabalho da polícia. A polícia e o Estado precisam dar uma resposta firme, especialmente ao crime organizado, que a gente sabe age com muito vigor nessa região do Brasil. Eu queria chamar a atenção, então, para a fala do secretário da Segurança dessa vez, que diz que os corpos foram examinados e não há sinais de tortura. Essas pessoas foram assassinadas, né? Também, assim como o agente da rota foi assassinado, essas pessoas foram assassinadas. Sinal de tortura não é só sinal de que a pessoa apanha no rosto, de que ela tem hematomas pelo corpo. Como você disse, Megali, as pessoas, os moradores ali da região, fazem esse tipo de denúncia, que foi classificada pelo secretário da Segurança como um efeito colateral de pessoas que imploraram pela vida, né? E acabaram sendo assassinadas, segundo o relato dessas pessoas. Então, no primeiro, é um pouco estranho ouvir o secretário da Segurança Pública dizendo que fez exames em cadáveres e que esses exames não apontaram traços de tortura. E só para lembrar também que na primeira entrevista coletiva, o secretário da Segurança refutou os números que foram apontados pela ouvidoria. Eram 10, né, as denúncias de mortes suspeitas nesses confrontos que precisam ser investigados. O secretário tirou uma onda, né, falou de um jeito irônico, se referiu a esses números de uma forma irônica. E, na verdade, isso se confirmou na sequência, né, Ivan? Poucas horas depois, se constatou que eram, de fato, 10 as mortes. Então, tem ouvinte aqui questionando, e quando os policiais são os bandidos e os grupos de extermínio, nada acontece com eles? Um ouvinte, o Samuel, foi quem escreveu pra gente, já que a gente está fazendo essa ponderação, né, da ação dos criminosos. Esses policiais bandidos, infelizmente, eles existem, né, estão infiltrados nessas frotas, e quando eles percebem uma voz de comando que diz, não tem tortura, assassinou sem bater não é tortura, o que isso representa, né, na conduta desses agentes criminosos? Que existem, a gente sabe que, infelizmente, eles existem. É assim, né, que esses grupos de extermínio começam a nascer e saem do buraco, de onde eles se escondem, né, eventualmente. Deixa eu agradecer aos ouvintes que estão escrevendo para cá, o Ivan também, trazendo as informações. Até mais tarde, Ivan. Valeu. Vou falar de outro crime medonho, né, Megali? Em BH, né? Só piora. A família da jovem estuprada, depois de um show, denuncia tentativas de compras no cartão dela durante o crime. Bruna Vale. A família da jovem, que foi abandonada desacordada na rua e estuprada em Belo Horizonte, denuncia que foram feitas tentativas de compra com o cartão de crédito dela. Segundo familiares, as tentativas de compras foram identificadas por volta das 4 horas da manhã. Imagens de segurança flagraram o estuprador carregando a mulher às 3 horas e 22 minutos, cerca de meia hora antes. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso. Olha, forte neblina nesse instante no Rio de Janeiro. Causa atrasos e cancelamentos no aeroporto Santos Dumont, tá? Atenção, você que utiliza o Santos Dumont. Já temos 11 voos atrasados, 2 cancelados, 2 alternados. E como a gente sabe que a neblina afeta mais o pouso do que a decolagem, é possível que haja reflexos no aeroporto onde você eventualmente vá viajar em qualquer parte desse Brasilzão, tá bom? A gente está acompanhando aqui, dizem que... Eu não vou falar aquela frase, mas dizem que quando a neblina baixa, mais tarde ela se dissipa e o sol brilha forte. Então, a gente está acompanhando aqui essa evolução da neblina no Rio de Janeiro. Palmeiras venceu o Galo em fora de casa, abre vantagem nas oitavas de final da Libertadores. Fala aí, Maurício Ferreira. O Palmeiras conquista vantagem mínima sobre o Atlético Mineiro e fica a um empate de avançar às quartas de final da Copa Libertadores. Ontem, Rafael Veiga marcou o único gol alviverde na vitória sobre o Galo no Mineirão, com mais de 52 mil torcedores. O resultado aumenta a sequência invicta do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro, agora em 9 jogos. Desde setembro de 2021, o time de Abel Ferreira não é batido pelo Galo. Na quarta-feira da semana que vem, as equipes se enfrentam às 9h30 da noite no Allianz Parque. Um empate classifica o Palmeiras. Antes, no sábado, às 9 da noite, tem o Fluminense pela frente no Rio de Janeiro pelo Brasileirão.
E hoje tem mais clube brasileiro em campo, né, Yuri Queiroga? O Flamengo é o último dos brasileiros a entrar em campo pelas oitavas de final da Taça Libertadores da América. Às 9h, a equipe tem pela frente o Olímpia do Paraguai no Maracanã, sem a presença de Pedro, suspenso pelo clube por indisciplina no caso relativo à agressão que ele sofreu no sábado e levou à demissão do preparador físico Pablo Fernandes. No mesmo horário, em Medellín, na Colômbia, o Atlético Nacional tem pela frente o Racing da Argentina. Pela Sul-Americana, o Botafogo, líder do Brasileirão, virou para cima do Guarani do Paraguai e venceu por 2-1 no estádio Newton Santos, no Rio, com gols de Hugo e Tiquinho Soares. Já o Goiás, com 1 a menos desde os primeiros minutos do segundo tempo, levou 3-0 do Estudiantes na Argentina e precisa de um pequeno milagre para chegar às quartas de final. Hoje, às 7h, o São Paulo, que nesta quarta anunciou o retorno de Lucas Moura, enfrentará o San Lorenzo na Argentina. Às 9h, tem confronto brasileiro entre América Mineiro e Bragantino, em Belo Horizonte. Ainda acompanhamos a Copa do Mundo? Acompanhamos, depois do vexame de ontem? Sim, mas peraí. Então. Nesse instante, vai lá. Tem mulher na área, na Band News FM. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. Foi vexame, né? Não tem Foi. condescendência aqui. Claro. Primeira fase foi vexame. Uhum. Marrocos e Colômbia jogam agora 44 minutos do primeiro tempo, 0-0. Temos também Coreia do Sul 1, Alemanha 1. A Alemanha vencia, as sul-coreanas acabam de empatar de novo. Essas partidas estão no finalzinho do primeiro tempo.